Bom, meus amados irmãos, o pastor, eu tenho alguns avisos aqui a dar à igreja, são importantes, que aliás, daria uma pregação se o pastor eu falasse, amém, dos desafios dessa obra, dessa igreja aqui, daria uma pregação. Mas sempre eles me colocam aqui, nessa folha, o que é mais importante e o que é prioridade. E eu queria aproveitar, Igreja Cenáculo da Fé, a lembrar aos amados que estão aqui nesta noite das nossas dificuldades aqui, dentro desse ministério, amém, da escassez, amém, que esse ministério vive hoje aqui, a nível de propriedade, material de serviço, que é o recurso humano, né, meus irmãos? Está faltando crente, está faltando fiel, está faltando gente qualificada, gente que eu digo não é espiritualmente não, ser humano, com sensibilidade de ser humano, que isso no cristianismo não se dá por natureza, que Deus criou, e que o povo está perdendo também, mas enfim, não é essa igreja, são todas as igrejas, mas essa daqui é diferente por quê? Porque as motivações são espirituais, não são profissionais, não são ideológicas, então toda igreja que ela tem uma perspectiva espiritual de convocar o povo ao serviço para Cristo, ao sacrifício pela causa da fé, a gente vê, óbvio, o esgotamento do recurso que nós temos aqui como planilha prioritária, que é o ser humano. A gente vê a falta por quê? Porque o povo não está querendo servir. Então, irmãos, é óbvio que a igreja acaba sendo atingida, que ela acaba sendo prejudicada a partir do momento que ela é, principalmente espiritual. As demais eu não sei, mas eu falo por esta, amém? Aonde a gente sabe que a lista de pessoas alistadas a esse serviço é pequena, é mínima. E essa escassez se deve à corrupção e à iniquidade atual. Da maneira como o ser humano está vivendo, como também ele está levando em conta a igreja. O que é a igreja na vida dele. Então o pastor é responsável em chegar aqui hoje diante da igreja e dizer para os amados irmãos, lembrar a igreja do quanto a obra é preciosa para Jesus, do quanto ela é importante para ele, porque está aí o sangue vertido na cruz para te comprovar, e alertar a igreja de que vocês realmente não sejam culpados do corpo da igreja, do seu mau funcionamento por causa da tua irresponsabilidade, seja por causa de dízimo, oferta, intercessão, santidade, serviço, disponibilidade, não importa. Se a igreja do Senhor, se a obra dele na terra estiver sendo prejudicada por falha humana, por irresponsabilidade do povo, meus amados irmãos, serão muitas maldições que nós vamos obter, porque Deus não deixará impune aqueles que estão prejudicando a obra na terra, e eu tenho medo disso. Deus requerendo da minha vida pelo mal que faço com o meu corpo já é uma coisa ruim, ainda mais ainda quando se refere à igreja dele e à obra dele. Então por isso toma cuidado, amém? Hoje virou moda o povo sair por aí dizendo, amém, que a igreja rouba. Então quem rouba é Deus, quem rouba é a palavra, não é o pastor que prega dízimo e oferta, é a Bíblia, irmão. Se eles estão utilizando do versículo para gerar especulações, benefícios partidários, humanos, isso é um problema deles, mas está na palavra, está na Bíblia. E se nós estamos contra a qualquer tipo de solidariedade, ajuda, compaixão com a obra, seja espiritual ou financeira, não ferimos a homens quando pecamos por omissão, ferimos a Cristo e a palavra. Então eu peço aos amados que estão me ouvindo aqui, que você não fraude a conduta da fé, não seja omisso à obra do Senhor na terra, não a trate de maneira desumana, indiferente, parcial, seja lá como for, porque Deus vai requerer de você, não são os homens, é o próprio Senhor. Tenha medo, meu irmão, porque se qualquer planejamento dessa igreja estiver sendo prejudicado a nível de evangelização, obra, divulgação, seja o que for,
por causa de irresponsabilidade e omissão por parte daqueles que congregam aqui, sejam membros ou não, mas que estão sendo abençoados por essa igreja, você vai ser cobrado. E pior de tudo, geralmente quem toma pancada de Deus, quando toma pancada da disciplina, 1% entende que é isso, o restante pensa que é coisa do demônio. E tem muita gente sendo disciplinada pelo Senhor e fala que é coisa do demônio, mas porque já está sendo responsabilizado exatamente por ser culpado do corpo do Senhor, por não exercer as suas funções como membro, ou como estadia, sei lá como for, amém, mas está aqui sendo beneficiado, está aqui sendo abençoado, e não faz nada por isso. Então tome muito cuidado, porque geralmente quem prioriza vida própria, família, mais do que a obra, esse daí já é galho seco para Deus queimar no fogo. Então espere em Cristo que você leia a Bíblia, que você se conscientize da palavra, que você não tenha por elucidação humana, conceito particular aquilo que é sagrado, aquilo que é mandamento. É mandamento? Está na Bíblia, tem que obedecer. Se o teu objetivo com Cristo é se salvar e ser abençoado, porque o pastor está fazendo esse apelo, por que estou dizendo isso aos amados irmãos? Porque o nível de descontentamento aqui é enorme, é grande, e a gente lida todo culto, todo dia, com essa estimativa emocional, do povo entrando aqui mais para cobrar Deus do que para servir e ofertar. Então fica difícil Deus fazer a obra na tua vida, quando você entra aqui para jogar um caminhão de oração na presença dele, sendo que você, a nível de serviço, de entrega e de sacrifício a ele, você é zero. Então eu espero em Cristo que a igreja acorde, que você entenda que Deus não é homem, Deus não é burro, amigo. E quando ele julga à luz da palavra. Se você não quer conhecer, ele conhece bem. Amém, cenáculo? Amém, Jesus, igreja? Então por isso que nós temos, hoje, em primeira instância aqui, o pastor Daniel faz questão de dizer à amada igreja, tudo que essa igreja faz é fruto de ação humana, de oferta, de dízimo por parte de quem ama essa igreja. Tudo que se faz aqui, tudo que se faz semanalmente nessa igreja, é fruto de ações humanas, de voluntários, de gente que ama a causa. Igreja é feita disso, meu irmão. É feita, não é chegar aqui, sentar no banco e ir embora como você faz. Acho bom você se ligar. Amém? Agora, se você quiser saindo por aí, fazendo uma fezinha nas igrejas, vai na igreja A, na igreja B, na igreja C, para ficar que nem loteria federal, esperando dar o teu nome para você poder receber a bênção do céu. Se você quer viver disso, de sorte, então isso é um problema teu. Não vai ser aqui nessa igreja. Você pode ter certeza que não vai ser nesse cenáculo aqui. Vai ser em outro, nesse aqui não vai. Porque a hora que você passar por aquela porta para querer ser membro dessa igreja, eu vou ser o primeiro a te conscientizar. Quais serão as tuas funções aqui nessa igreja para você exercer? Não é em cima do púlpito não, a começar quando se senta no banco de uma igreja. Que não tem só princípio moral não, tá? É o princípio do amor, que nos salvou e vai te salvar se você ofertar mais do que pedir. Amém, cenáculo? Então a igreja está orando pela campanha Pedra que Deus dirigiu. Esta campanha que ela dá a essa igreja, amém, condições materiais para ela poder fazer a obra, que é uma sede própria, que nós não temos ainda, mas enfim, os irmãos que fizeram voto cumpram, aqueles que têm no coração interesse de também colaborar materialmente, espiritualmente nessa campanha, também façam se você quiser. Não tem loteria, tem prova de amor naquilo que fazemos aqui, e Deus espera, amém, para poder recompensar a todos aqui. Estejam orando pelos programas de divulgação de palavra nessa igreja, os programas de evangelização, programa Hora da Verdade, programa Decisão, que também tem um custo, tanto material como também espiritual, voluntário de todos que participam diretamente e indiretamente dessa obra aqui. Estejam orando e intercedendo para que Deus também tenha misericórdia. As congregações ligadas a esse ministério, amém, a todas as tarefas relacionadas a isso, desde ceifeiros, como também aos custos dessa obra, que os amados irmãos estejam orando e intercedendo para que o Senhor realmente faça com que esse ministério cresça em graça, sabedoria e ações humanas. Que eu espero em Cristo que todo mundo esteja envolvido com isso daqui. Amém! Não esquece, cenáculo, quinta-feira, programa Decisão, à 1 da tarde estarei pregando ao vivo. Na quinta-feira,
na sexta-feira, às 5 da tarde, programa Hora da Verdade, amém, pela televisão e pela internet, amém, que todos poderão estar assistindo, se quiserem, aqui em São Paulo, pela TV a cabo e pela internet, amém, tanto no nosso site, como também no site da TV Aberta, tvaberta.net.tv, você acesse, poderá estar assistindo também pelo próprio site da televisão, que o pastor vai estar pregando em nome de Jesus. E o programa Decisão, na quinta-feira, estarei pregando pela internet e também pela 1230 AM, lá em Boston, lá em Massachusetts, Estados Unidos. Vamos ficar de pé. Amém. Está com a Bíblia debaixo do braço, irmão? Pega na mão. Faz aquele barulho que o diabo não gosta, mas Jesus ama. Bíblia na mão do crente. Os internautas que estão participando deste culto hoje, ouçam o barulho aqui na igreja na tua fé. Este aí, ó. Faz aí, cenáculo, com fé. Igreja, com fé. Amém, igreja. Amém. As pressões estão sendo muito grandes para você abandonar esse livro aí, tá, meu irmão? Se apega nele com força, porque teve gente aí que já abandonou e afrouxou legal. Levanta a espada para o céu. Isso não é coisa de macho nem fêmea, é crente, tá? Levanta essa espada para o alto, que Jesus vai falar com esta igreja agora, com base nas escrituras sagradas. Então, notas, levanta também a sua Bíblia para o céu. Se for do teu agrado, levante, ore conosco em nome de Jesus. Toda a igreja orando e clamando ao Senhor. Pode orar, Senato. Meu santo Senhor, nós te pedimos a tua graça e a tua misericórdia. Imploramos, Santo de Israel, que neste momento tu coloques, ó Deus querido, a tua espada sobre a tua igreja, Senhor, para não operar no meio do teu povo, meu Senhor, a fim, Senhor, de que as cadeias, as correntes, as prisões demoníacas serão quebradas. Pelo teu sangue eu te peço, meu santo Senhor, manifesta, meu Senhor glorioso, a tua revelação, a tua redenção, a tua remissão sobre todos aqueles que te recebem, sobre todos aqueles que são fiéis ao teu chamado. Eu imploro no teu sangue, meu Senhor, renova a força da tua igreja, renova, Senhor, a força daqueles que estão clamando comigo agora, na caminhada da fé, na busca, meu Senhor, pela salvação eterna, na busca, meu Senhor, pela condição espiritual digna. Eu imploro, meu santo Senhor, manifesta, meu santo da glória, a tua espada desembanhada, para cortar o laço do pecado do diabo, da iniquidade. Quebra, meu Senhor poderoso, a transgressão, a sodomia, a apostasia. Quebra, meu Senhor, a rebelião, as facções criminosas que têm se levantado contra a tua igreja, a tua obra, a fim de conspirar contra a tua verdade. Eu te peço, racassóbia, nasto que consigo, arnasto que vieste révia, pelo teu sangue, meu santo, eu te peço as tuas mãos furadas sobre a tua igreja agora, para quebrar, para derrubar toda feitiçaria, toda bruxaria, todo satanismo invocado nesta terra. Eu te peço, meu santo Jesus, fala, meu Senhor poderoso, pelo teu sangue, meu Senhor, no meio da tua igreja, para quebrar, meu Senhor glorioso, meu Deus poderoso, a dureza, a soberba, a impenitência. Eu te peço, eu te imploro, no poder do teu sangue, no poder que é no teu nome, no teu santo nome, Jesus, fala conosco, fala, meu Salvador, com a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Põe a tua mão sobre a palavra, diga, fala Jesus, fala Senhor Jesus, na minha vida, pelo poder que há no teu sangue, na tua palavra. Fala Senhor Jesus, com esta igreja agora, para que o inferno, para que o diabo, ceifador da alma, seja desmascarado, seja revelado, pelo poder que é no teu sangue. Meu santo Jesus, prepare esta igreja para te receber no céu. Prepare esta igreja, Senhor, para ser arrebatada quando o Senhor se manifestar. Que ela esteja provada, que meu irmão esteja provado, que a minha irmã esteja provada, e não cego, e não cega, como manda a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Abre o texto de 2 Timóteo, cenáculo, capítulo 3.
Está com o espírito prevenido, igreja? Amém, né? Tá mesmo. Com certeza, fala até amém até. Toma cuidado aí, viu, igreja? Para o diabo não deitar e rolar na tua cachola aí. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Enquanto a igreja vai abrindo, minha saudação em Cristo aos meus amados que estão pelo horadaverdade.com. Amém? Fazendo parte dessa igreja, ao vivo, dia 29 de setembro de 2013. Estamos diretamente aqui da sede da Igreja Santa com a Fé, em São Paulo, transmissão da campanha O Toque da Trombeta. Estamos ao vivo, nos preparando, nos santificando para a volta de Jesus, com todos que serão revelados junto conosco nesta noite. 2 Timóteo 3, verso 1, que diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Amém? Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus? Quem crê nesta palavra, dá glória a Jesus, cenáculo. Dá glória a Deus, cenáculo. Posso se assentar em nome de Jesus. Eu tenho alertado a igreja, amados, acerca de falsos conceitos, e já vi muito sendo pregado hoje aqui, sendo pregado aqui nessa igreja, e eu me vendo alimentado pelo Senhor aqui nesse púlpito, acerca das visões variadas que diferem, que contradizem a visão única da fé. E eu tenho percebido, irmãos, que muitos se gloriam por estarem santos na presença do Senhor. Santidade que eu digo aqui em fase de abstinência de coisas imorais, etc, 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 como se isso fosse a única coisa que ele tivesse que fazer por amor a Cristo para ser salvo, estar moralmente enquadrado na fé. Eu gostaria de dizer aos amados que estão participando deste culto que os princípios da fé em Cristo não se baseiam só em questão moral, de se abster das coisas imorais, mas também de outras coisas importantes que quem não pratica vai para o inferno, vai ser condenado, tão igual quanto aquela outra coisa chamada sexo, aquela coisa outra chamada roubo e diversos crimes capitais, né, meus irmãos? E eu vou falar de uma delas aqui que Jesus revelou, e me sinto na obrigação de dizer à igreja qual é, que para mim é uma das maiores, não só no mundo como na igreja, o individualismo. Nós estamos vivendo a fase das guerras, as fases das disputas humanas, a fase da disputa humana. E toda disputa humana, e aonde há guerra, se você analisar, se você for lá, olhar direitinho as raízes dessas motivações, você vai se deparar com alguém procurando triunfar o seu eu. E essa guerra de querer prestigiar, nomear, exaltar suas partes individuais diante dos outros, já é uma teologia na cristandade atual. Partimos em princípio que não é um mal que afeta o mundo só, é um mal que afeta também a igreja. O indivíduo cujo sentimento, cujo conduta
só quer estabelecer triunfo próprio, estabelecer benefícios para o seu bem próprio, como se ele também não dividisse esse mundo ou a igreja com outras pessoas. Nós já estamos vivendo essa perspectiva de que os homens, eles sejam mais amantes de si mesmos, você acabou de ler, mais amigos de seus prazeres do que amigos de Deus. É uma perspectiva apocalíptica, é um sinal da volta de Cristo, o fato das pessoas estarem revertidas a si próprio. E pouco se lixando para aquilo que está em sua volta. É como se Deus só trabalhasse em torno do que ele pensa, deseja, do que ele almeja conquistar. Não só na questão igreja, como na questão do mundo. Não sei se vocês têm percebido o que eu tenho visto. Que até as leis e as constituições que se fazem nesse mundo, elas giram em cima do egoísmo. Giram em cima do sentimento egocêntrico. Giram em torno exatamente desse endeusismo ao homem, ao si próprio, ao eu. E segundo a palavra de Deus, na visão apocalíptica será uma das vertentes que vão exatamente declarar guerra contra o cristianismo. Declarar guerra contra a existência de Deus. Contra o tabernáculo de Deus. Contra os atributos do seu testemunho santo e sagrado. O fato dos homens quererem exatamente estar até mesmo acima de qualquer Deus. E eu queria que você abrisse o texto de Isaías 14, o individualismo ou então o sentimento e a conduta egocêntrica, o camarada, a pessoa, o indivíduo que trava batalhas, guerras, conquistas, para exatamente estabelecer o seu eu acima de qualquer coisa ou acima de todos, segundo a palavra de Deus, a concepção, a ideia tem origem satânica. Olha aí, pode ler o primeiro versículo aí, Isaías 14, 12. Lê o versículo 12. Se você ler o versículo 14, o versículo 15, você vai ver que isso tem um significado espiritual, uma narrativa espiritual, tanto voltado para o diabo, como também voltado para aqueles que se assemelham ao seu caráter. Porque se trata de quê? De uma descrição espiritual que se atribui tanto ao que o diabo pensou ser, como também todos aqueles que estão debaixo do seu exemplo, do seu escalão. O fato de querer ser como Deus, ou subir às alturas para se igualar a Deus, ter o mesmo direito, a mesma autonomia, o mesmo poder de realização. Texto esse que não só Isaías fez questão de descrever o que Babilônia tentou ser, como também Ezequiel 28:15 ao verso 17. A igreja pode abrir também, pode abrir. Leia o primeiro versículo, versículo 15. Para a gente chegar na origem, na raiz desse pensamento. Leia bem alto, cenáculo. Ezequiel 28:15. Lê o versículo abaixo. Agora abre Obadias 4, que é um texto mais para frente lá que você vai achar também. Abra. Os amados que estão pela internet abram também. Citei aqui Isaías 14, 12, 15.
Ezequiel 28, 15 ao 17. Obadias 4, leia, cenáculo. Lê alto, cenáculo. Espera um pouquinho só. Os irmãos acharam? Então lê o texto, irmão. Obadias 4, irmão. Não tem capítulo, é 4, versículo 4. Não tem capítulo aí. Olha na tua Bíblia aí, irmão. Nunca leu Obadias, não, irmão? O nome é feio, mas está na Bíblia, viu? Testemunha também. Lê, cenáculo, bem alto. Amém. Esses textos que o pastor Daniel deu para os amados irmãos é uma temática daquilo que se refere ao que o diabo quis ser, ao que a terça parte dos anjos que caíram com ele também se encantaram, o que Adão e Eva também pecaram, o que posteriormente também homens, civilizações caíram com Deus. O individualismo, o sentimento e a conduta egocêntrica, o cara que quer fazer triunfar o seu eu, ele não tem só um problema de desvio de personalidade e caráter com Deus, mas também acarreta com esse sentimento que você leu aí, estar acima dos demais, se auto-exaltar, a ambição, o orgulho, o narcisismo, que é a vaidade. Texto de Obadias que você leu, que todos esses sentimentos e condutas nos levam para o abismo, porque todos aqueles que quiseram se colocar neste nível, neste pensamento, nessa busca, nessa prova de valores, Deus os abateu e os fez ir para a cova. Então nós percebemos aqui pela palavra que se trata exatamente do quê? De um sentimento, de uma conduta satânica, que não só fez o diabo pecar, como também convenceu terça parte dos anjos a isso, como também fez Adão e Eva acreditar, posteriormente gerar uma raça e uma natureza de bastardos. Então o que está sendo tratado hoje aqui nessa igreja, não é só uma preocupação, uma história, mas uma natureza. Está em nós esse sentimento, essa conduta, encerrado nessa parte de sentimento no ser humano, de querer ser, de querer estar sempre acima do seu semelhante e, se possível, até igualado a um Deus. Nós temos aqui ferramenta para se tornar um ateu. Nós temos no individualismo ferramentas para se conspirar, batalhar, gladiar contra a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, que é uma das maiores ferramentas de instrução de fé na igreja, que não leva a igreja a esse tipo de coisa. E geralmente quem tem esse tipo de sentimento e conduta tem tendências de conspiração contra a palavra de Deus, como também tem contra Deus, porque ele não quer estar submetido a nada, e quando se submete a alguma coisa é exatamente para atribuir benefícios a este fim. Quero fazer com que o meu eu apareça, que a minha estrela brilhe. Não importa para ele quantos vão ser feridos, quantos vão precisar morrer, quantos vão ter que ficar para trás, porque isso é uma coisa tão forte na nossa natureza humana, uma coisa tão implacável na nossa natureza, que, como disse o amado irmão aqui, já fez derrubar muita gente antes de nós. E será que não está derrubando a igreja de hoje? Pastor, se trata de uma questão de possessão demoníaca? Não. Se trata da questão de todos nós temos um demônio dentro de nós? Também não
posso admitir uma coisa desse tipo. Mas de natureza, sim. Todos nós temos isso por nascimento. Todos nós estamos encerrados, escravos, acorrentados a esse tipo de pensamento aqui, esse tipo de ideia. Quando a criança, ela vem à existência, ela não vem pensando nesse tipo de coisa. Mas quando ela se torna ser humano, e que os seus conceitos pecaminosos se amadurecem, ainda mais em pleno século XXI, não é um ser humano que está sendo preparado para viver. É uma arma de autodestruição que está sendo ali elaborado, alimentado para destruir outros. Para se promover, destruir outros. Então, meu irmão, eu gostaria de chamar a atenção da igreja exatamente para essa questão de que nós não estamos aqui para resolver um problema demoníaco, estamos aqui para resolver um problema de natureza. O diabo está fora disso. Trata-se sim de um instinto. E esse instinto que fez, como volto a dizer, derrubar muitos homens de Deus, inclusive muita natureza humana como nós, antes de nós, da presença divina. Querer voltar-se a si mesmo não trata de coisa demoníaca, mas trata exatamente de uma intuição, de uma natureza da qual Jesus morreu na cruz para quebrar, aniquilar e fazer novo. Coisa nova. E esse é o nosso desafio hoje aqui nessa igreja. Chegamos a esse ponto aqui. Será que eu me converti e entreguei minha vida para Jesus? De verdade, será que eu entreguei mesmo as chaves da minha vida na mão do Salvador? Porque como poderia eu fazer isso? Se ainda continuo com toda a visão da vida, com toda a visão diária voltada para mim mesmo. Como? Entreguei minha vida para Jesus se eu não enxerguei o mundo, as pessoas, os semelhantes. E continuo insistindo nessa tecla que a coisa mais importante, mais objetiva, mais prioritária é o meu eu. Como toda igreja, alguns dos irmãos aqui têm respaldo de evangelho, respaldo bíblico, você sabe que isso é uma coisa impossível para se implementar no cristianismo. Mas enfim. Daí você entra dentro da igreja e você espera alguma coisa que seja diferente disso. Que as pessoas que estão dentro da igreja, sentadas no banco como você, elas estejam sendo ensinadas e educadas a virar-se para os lados e enxergar que o mundo não foi dado ou não foi criado por Deus para que só existisse um. De que nós temos a obrigação de admitir que há outras pessoas que dividem essa terra conosco e que estas pessoas também têm o mesmo direito que você e eu acerca das promessas ou até mesmo os benefícios que Deus nos prometeu em Cristo por intermédio da sua graça. Que o egoísmo, o egocentrismo é uma doença da natureza, uma perspectiva apocalíptica, porque é crônica, porque a tendência da raça humana é cada dia mais ficar doente por si mesmo, ao ponto de ignorar Deus. Mas o egocentrismo, cenáculo, também tem uma teologia. Sabe qual é a teologia do egocêntrico? É que ele sempre tem que vencer e triunfar. Vocês têm visto isso dentro da igreja evangélica atual? Na psicologia, esse tipo de individualismo trata-se na área social. Mas o individualismo teológico, nós deveríamos ser especialistas, porque o que tem de igreja pregando, ensinando que a fé que agrada a Deus é aquela que te faz vencer, é impressionante. A fé que agrada a Deus é aquela que me faz triunfar, vencer, conquistar. Daí é que vem
os ensinamentos das reivindicações, profetiza, declara, reivindica os teus direitos, porque a fé que engrandece a Deus, a fé que agrada a Deus, é quando você vence, quando você brilha, quando você triunfa. A pergunta que eu faço, é bíblico? Para Deus, o seu filho triunfou mais, não foi quando curou, ressuscitou mortos, restaurou homens e deu a eles a palavra do reino. Para o Pai Celestial, o seu filho triunfou mais quando serviu com a vida, quando morreu e padeceu. Estão revertendo os valores aqui. Deus dá ao filho, o Pai dá ao filho uma cruz, como prova de serviço, de amor e de entrega, e o faz triunfar no sacrifício. E nós entramos aqui para dentro da igreja dizendo que a fé que agrada a Deus é a fé que me coloca no alto escalão, que me coloca acima de todos, num brilho, num destaque maior, que inclusive eu tenho até escutado por parte desses artistas que estão se convertendo, entre aspas, para o meio evangélico. Deus me escolheu. Chegou ao ponto de dizer isso. Deus me escolheu para vencer. Deus me escolheu para triunfar. Quem tem ouvido isso, levanta a mão. Tenha para mim, tenha para você, tenha para todos, isso como um sinal de satanismo dentro da igreja. Quando você começar a ouvir esse tipo de declaração, que ele foi escolhido para triunfar, para estar acima, para brilhar, para exatamente ser destaque nas suas funções, você já põe a mão para o céu, começa a repreender o diabo, porque é o próprio Satanás destilando o veneno para infectar a igreja de Jesus, irmãos, para lançar a igreja nos mesmos alicerces que o diabo fez cair até anjos do céu e se virarem contra Deus e pecarem. Porque, pastor, isso quer dizer o quê? Que Deus não tem vitória para me dar? A vitória que Ele tem para dar, também tem padecimento, também tem sofrimento, também tem outras coisas que você precisa conhecer. Para chegar até o fim da salvação eterna, não há triunfos, só na caminhada da fé que você precisa viver para engrandecer e agradar a Deus. Padecimento, sofrimento e auto-sacrifício também. Porque fomos salvos por esse testemunho de alguém que se entregou para nós vivermos. Então qualquer direcionamento individualista, qualquer transmissão de ego, qualquer um que queira voltar a Deus só para si mesmo, ou então fazer do culto girar em torno dele, si próprio, em torno dos seus problemas, é como se ele só estivesse aqui e não os demais. Você já demonstra que quem está aí é o diabo, que quem está aí é o Satanás, porque ele se utilizou das mesmas ferramentas que você hoje utiliza. Uma coisa importante que eu quero identificar na teologia do individualismo, tá? Não é só o ponto daquele cara que diz, olha, a fé que agrada a Deus é o cara que vence, porque a fé que te faz padecer, a fé que te faz sofrer, a fé que te faz humilhar, essa daí, entendeu? Envergonha a Deus, que eu disse para você que biblicamente isso não funciona. Outro conceito errado, além de acreditar e achar que Deus agora trabalha, Deus opera porque eu reivindico. Quem te disse isso? Jesus agora intervém, socorre, abençoa porque eu profetizo isso, penso, decreto isso. Quem te disse que a dinâmica de Deus para poder operar na vida do ser humano que professa a fé está baseado em declarações pessoais? E as obras? Mas tem outra coisa mais pior do que isso. Na teologia do cara egocêntrico, sabe qual é? De atribuir tudo que afeta a ele, tudo que o prejudique, o ameaça como coisa do demônio. Batalha espiritual, quebra de maldição, descarrego, cura interior, porque ele está aqui se purificando
dos mal-olhados, das invejas, das oposições satânicas contra ele. O mundo está contra ele. Todo mundo está contra ele. E ele é um coitadinho bonitinho que entrou hoje aqui, entendeu? Para receber uma estratégia celestial, a fim de que os seus inimigos caem por terra e ele seja o alvo da justiça de Deus, das bênçãos celestiais, porque o resto é inimigo dele. Só ele é a vítima. Só que eu vou te provar pela palavra hoje aqui, que o diabo está abaixo do individualismo, a nível de maldade, tá? A nível de maldade, o diabo fica abaixo de gente egocêntrica, abaixo do ego, porque ele não foi o único que pecou nisso. Muitos pecaram com isso. Mas umas coisas interessantes dessa questão que a igreja está sendo tratada hoje aqui, é o fato do cara exatamente entrar dentro da igreja para querer dizer que o problema dele é coisa do demônio, da macumba, do mal-olhado, da inveja, de todos que se levantam contra ele, as oposições, as maldições, mas não querer se disponibilizar a pensar que ele tem erros também para tratar, consertar, que estão lhe impedindo no reino de Deus. Ele só quer, aí é que está a teologia da coisa, ele só quer especializar, ou igreja especializada para defendê-lo diante do que o ameaça externamente. Mas o que ameaça dentro dele, ele não quer mexer. E não gosta de pastor que mexa. Não gosta de pregação que mexe com o pecado dele. Porque o diabo e o pecado está exatamente em quem ameaça ele, disputa com ele, entendeu? E não gosta dele. Então eu vim hoje aqui, pastor, para quebrar o mal na minha vida. E eu fui, junto com você, pego em surpresa hoje aqui. Que Jesus está falando que o maior mal está em você. E na tua natureza. Não no que te cerca, mas naquilo que está dentro do teu coração. Que se você não arrancar este mal que está aí dentro de você, ele vai te levar para a cova, para a destruição. Porque a decadência, a perca, está atribuída ao mau funcionamento da nossa vida particular. Porque Deus nunca atribuiu perca, destruição ou qualquer outra coisa de ruim na vida, porque o teu semelhante ou o diabo foi culpado disso. O juízo vindouro está atribuído a teu mal, a tua forma má de conduzir a tua vida, a minha forma má de conduzir a minha vida, as nossas obras particulares. Em momento algum Deus vai citar o teu marido, a tua mulher, os teus filhos ou aqueles que te perseguiram. Mas o que você fez debaixo do céu em vida, que ele registrou, que você não se arrependeu, não se converteu, e que agora ele vai te julgar. Então esse é o mal. Esse é o diabo da coisa. Conceitos, pensamentos, formas de ser, comportamentos que Deus não se agrada e que vão sendo ali alimentados na natureza, sendo desenvolvidos de forma temporal. Eles vão se desenvolvendo, crescendo dentro de nós ao ponto de virar esse bicho que Paulo fala em carta a Timóteo, que lá na frente esse camarada vai estar usando o ego dele, vai estar usando essa visão central em si próprio para guerrear contra o céu, contra a palavra, contra o testemunho sagrado, porque ele é a coisa mais importante do mundo. Vamos fazer uma prática aqui antes do pastor começar a entrar em Bíblia aqui, irmão. Quando que você entrou dentro da igreja pensando em alguém que não seja você ou da tua família? Você lembra? Olha a cara que eles fazem para mim. Noia.
Para mim isso é cara de nóia. Coça a cabeça, macaco. Vai. É óbvio, né, irmão, que você ia fazer essa cara pro pastor, né? Agora lembra desses anos todos que você tem de igreja. Quantas orações, buscas, consagrações você não fez em pró a você? Que o último culto mesmo você vai lembrar. O pastor está pregando e ele está assim, mas ele não está falando dos meus problemas. Nós estamos pregando, mas ele não citou alguma coisa que eu estou sofrendo ainda. O culto está acabando, nem Deus não falou diretamente com ele, nada foi revelado para ele, ponto, o culto não foi uma bênção para ele. Porque o culto falou com aquele outro, e com ele não, é óbvio que com ele também. Mas ele queria uma coisa fenomenal, sobrenatural, direta. Uma coisa assim, eis que te digo, eis que te falo, pá! É você. Amado, querido. Filhão, filhona. É você. Entendeu? É você que eu quero hoje aqui. A hora que você entrou na igreja, eu te vi. Essa coisa de drama. Para ele chorar, para ele se alegrar. Deus tem que fazer alguma coisa pessoal, porque se for comunitário, se for para todos, não é bom para ele. Travamos uma caminhada cristã, cuja tua conta bancária seja o teu eu. É como se nós estivéssemos blasfemando, desqualificando o que Jesus fez na cruz. Porque tudo o que ele nos ensinou, por intermédio do que ele foi, em obra, testemunho e pessoa, não se encaixa, não se dá a esse tipo de privilégio de ficar pensando em si mesmo. Não chama Deus de burro, não chama Deus de idiota, porque todas as vezes que você estiver o cobrando, ou então jogando na cara dele o que você faz, o que você é, o que você tem, é como se você tivesse o idiota, o ignorante, desprezível, porque o Senhor não está me olhando, o Senhor não está me vendo. E é mais ou menos o que a igreja está fazendo hoje, quando ela põe na relação de Deus, a relação de Deus com a igreja, com o ser humano, exatamente esta obrigação de querer que a fé decrete formas de fazer com que a sua estrela brilhe mais do que os outros, de fazer com que os seus problemas sejam maior do que os outros, de fazer com que o seu direito seja sempre maior do que o seu próximo, de fazer com que o céu, Jesus e os anjos estejam mais voltados a Ele e a sua família. De querer chegar no final de todo o ano, lançar uma estimativa do quanto ele ganhou, do quanto ele lucrou, do quanto ele conseguiu para ser o que ele é para Deus, ser o que ele é para Cristo, porque isso você pode fazer na área profissional, mas na área da fé você não pode. Mas muitos têm feito aqui, e pergunto, por que nós estamos no abismo? Por que nós estamos na cova? Por que nossa vida caiu tão grande assim? Por que estamos tão fundo dessa forma? Nossa fé pereceu? Nossa vida virou uma sepultura? Pereceu nossa esperança? E não sabemos explicar. Por que o declínio espiritual? Então Deus está falando com você hoje aqui. Você não mata, você não prostitui, você não faz isso, não faz aquilo, moralmente falando. Mas você, por um outro lado, esconde esse sentimento, essa conduta satânica dentro de você, que era exatamente desenhar, elaborar, criar um Deus somente para você. Está cobrando Deus, irmão? Está cobrando? Deus não dá glória para homem. Deus não dá glória para profeta. Deus não dá glória para placa de igreja.
Desde quando ele precisa de reivindicação aqui nessa terra, de gente cobrando ele, jogando na cara dele os seus direitos? Que palhaçada que é essa? Mas da onde está vindo isso, pastor? Do satanismo que está dentro da igreja. E eu tenho dito para os irmãos, meus irmãos, vamos abrir o olho. Porque a igreja que prega o serviço, o amor, a santidade, que compartilha, ela está sendo ignorada. A igreja do serviço está sendo ignorada. E a igreja que mais enche é esta, a que ensina a filosofia do eu, a psicologia do eu. Entender o meu corpo, entender a minha mente, entender as minhas necessidades, me especializar em me amar mais, em me valorizar mais. Porque o meu problema é este: não estou de bem com a vida, com o meu corpo e com a minha mente. Que papo que é esse? Escuta lá no mundo, eu acho natural escutar disso da boca de um crente. Para mim isso daí é decadência. É o último degrau da igreja hoje. É exatamente introduzir a igreja no perfil do povo, a igreja no perfil do homem, a igreja que tenha o perfil dos problemas individuais. É a pior coisa que estamos vendo no cristianismo atual. É esse tipo de ensinamento dentro da igreja. Eu quero que Jesus fale mais comigo das pessoas, da igreja, da obra, da minha família, do que de mim mesmo. Eu prefiro que o Senhor fale mais do que está em torno da minha vida, do que está em mim, no quesito que eu digo, daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo. Eu quero me sentir útil, eu quero me sentir um agente desse serviço, a causa de Cristo, porque esse é o meu chamado. Eu quero tratar com a igreja aqui, biblicamente, atitudes egoístas, que estão relacionadas com a Bíblia, e as sentenças que Deus está direcionando para esse tipo de gente. Eu começo em relação a Cristo. Abre o texto de Mateus 10, 24. Desde o dia que eu aceitei Jesus na minha vida, desde o dia que eu entreguei a Cristo para me salvar, eu fui ensinado pelo Senhor a não olhar mais para mim. O discípulo não é mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu Senhor. Está claro para você? Quando nós, eu já vou dar outro texto para a igreja. Quando nós fomos chamados para Cristo, que Deus nos destinou, a Cristo nos destinou para amá-lo mais do que a nós mesmos. Olha para o teu irmão, fala isso para ele. Devemos amar mais a Jesus do que a nós mesmos. Fomos chamados para colocar Jesus na nossa vida acima do nosso eu. Mas pastor, qual o problema, pastor? De eu querer também olhar um pouquinho para mim mesmo, porque todo mundo me esfola, todo mundo me humilha, todo mundo isso comigo, ninguém liga para mim, entendeu? Ninguém me vê. Qual o problema, pastor, de eu me cuidar? Olha, eu não tenho nada contra a você cuidar da sua vida, só a favor de que você cuide da sua vida e não da vida dos outros. A questão aqui é a seguinte: não se trata do que você tem que cuidar, mas da onde você está direcionado. Vamos lá, a vida é em pró ao quê? A quem? A vida que nós estamos aqui é em pró ao quê? A quem? Meus amados irmãos, nós temos que dar resposta. Eu estou vivendo por intermédio de quem?
Diga onde está o teu coração, que eu direi de onde está o teu Deus. Diga aonde está o teu amor, a tua razão de existência, o teu propósito, o teu plano de vida, que eu digo para você que este aí é o teu Deus. Vai ter muita gente que entra da igreja mascarada, naquela coisa toda: oração, jejum, louvor, Bíblia debaixo do braço, tempo de igreja, conhecido de fulano, ciclano, beltrano dentro da igreja, aquele corporativismo danado. Mas sentimentalmente, na sua conduta própria, o objeto final é ele. O objeto final é ele. Mas ele não quer assumir. Vai tentar convencer ele de que ele é um idólatra próprio. Ele não vai querer assumir. Mas é importante ele saber que aonde estiver atitudes egoístas, aonde elas estiverem, olha o que Jesus vai falar agora. Mateus 16, 24 e 25, leia. Então Jesus está aqui, né? Cristo está na igreja. Cristo está em quem professa a fé. Deus nos deu Jesus Cristo na cruz para nos salvarmos e nos deu um chamado tal em Cristo, da qual nós precisamos muito fazer com que Ele seja mestre e Senhor, ou seja, acima de nós. Mas olha o que Jesus fala aí, ó. Leia. Tem um ditado no mundo que diz o seguinte: vou correr atrás do perdido, tá? Já ouviram já? Estou correndo atrás do perdido. Alguém dizer para mim, para Cristo, eu para mim como pastor, para Cristo como Senhor, neste momento eu estou passando por um problema pessoal que eu não tenho tempo, disponibilidade para ser cristão. O que Jesus está falando? Que aquele que entra na vida com o objetivo de se salvar, de ter a opção melhor, de ter, entendeu, escolhas que lhe beneficiam, ele perde com Cristo. Porque o desafio dele em Cristo é exatamente o quê? Requerer a vontade do Senhor como prática de vida, a orientação do Senhor como exemplo de vida, ou seja, estar direcionado para que Cristo seja o seu prêmio, Jesus seja o seu ganho, a sua salvação também. As demais, Deus julga, Deus reparte, mas veja bem, nós temos um sério problema, que todo egocêntrico, egoísta, está declarado pela palavra, ele pede salvação, ele pede Cristo. Deus não entende isso como um problema. Deus entende isso como um desvio de conduta, e sério. O teu prêmio não é Jesus, o teu prêmio é você. E você está sentado nesse banco aqui perdendo o teu tempo, porque você não quer se converter. Por qualquer probleminha que der na tua vida, qualquer obstáculo que surgir para você não atingir os teus propósitos próprios, você vai despedir Jesus, vai dar um tchau para ele, ou vai mandar ele para o banho-maria. Como muitos aqui fazem. Eles ficam sem vir na igreja por qualquer razão. Eles deixam de fazer a obra por qualquer razão. Eles deixam sempre de priorizar Cristo por coisas e cuidados da vida, por qualquer razão. Até porque Jesus não coloca nenhuma desculpa aqui. Nada desculpa. Quem deixa de amá-lo para se amar. Nada, não tem desculpa. Mas vamos lá? Isso é coisa do capeta, do diabo, do demônio. Repreende aí, irmão. É fácil, filho. Joga um azeite na cabeça do cara aí. Vamos ungir ele, despede ele para casa. Porque se você falar que ele está padecendo e perecendo por individualismo, o cara não vem mais na igreja. Olha a carinha dele lá. Rosado, vitaminado, capetão. Entendeu?
Despede ele aí, põe um azeite na cabeça desse cara aí. Fala para ele, sai Satanás, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que ele vai ficar feliz. Mas se você chamar o João, Maria, vem cá. Deus está revelando, entendeu? Que você só quer para tua conta. Você só quer saber de você. Você só quer se amar. Você só quer brilhar. Você só quer estrelar. Você está igualzinho o diabo. Ô pastor, não venho mais na tua igreja. Nunca mais quero olhar para a tua cara. É que nem Judas. É igualzinho Judas. Senhor, esse perfume que o Senhor está ganhando aí, para ser jogado no teu corpo, isso é um desperdício. Podia estar vendendo isso aí e dando para os pobres. Olha quanta boa intenção desse camarada, hein? Daí ele olha para o Judas e diz o que para ele? Mas o que essa mulher está fazendo é um favor para mim. Ele não pensou em Jesus, ele pensou exatamente no quê? Nele e no que ele pensa. Jesus nunca foi uma coisa boa para ele, ao ponto de eu desperdiçar todo perfume que tenho do mais caro para ungí-lo para a morte. Porque o perfume é uma coisa cara que eu posso estar vendendo e gastando com outras coisas relacionadas ao ser humano, mas Jesus não é uma coisa importante. Daí você está aí, ó, na pingaíba. Está com encosto, irmão? Está com encosto? É? Você está com encosto? É macumba isso aqui, pastor. Não acredito. Não, isso aqui é urucubaca. É maldição de mãe. Quantos crentes ordinários que já me procuraram? Pastor, é urucubaca de mãe. Maldição de mãe ninguém quebra. Que você está querendo dizer o que, lindão? Que você vai se esquivar da tua parte. Entendeu? Que tudo que está em volta é uma guerra contra você. E só você que dá certo na situação, então, a vítima da situação. Com pouco Deus faria a revolução. Com um pouquinho de fé. Com um pouquinho daquilo que Jesus pede, mais amor a Ele. Ele faria uma revolução na tua vida pessoal. Mas Ele não faz por quê? Porque a tua visão está centrada em você e não nele. Venha a Deus o meu reino, venha a Deus a minha glória, venha a Deus as minhas necessidades. Porque eu sou a coisa mais importante e o objeto final sou eu. É uma coisa tão satânica que dá certo. Prega que você vai ver na igreja. Prega. Vai lá na tua casa, abre lá o botequinho. Começa a pregar vitória, triunfo, conquista, bênção, quebra de maldição, cura interior, oração contrária. Venha. Vamos te ungir hoje. Vamos orar com um copo d'água. Vamos orar pela unção do lenço. Venha da rosa ungida, do sabonete ao galho de arruda, ao sal grosso pelo chão. Venha hoje à noite. Nós montaremos uma tenda. Começou assim o triunfalismo, que veio do ego, que veio desse perfil de sentimento e conduta egocêntrica, de gente que quer a igreja para solucionar, quer a igreja para amenizar as coisas que lhe está atormentando, mas não quer servir, não quer entrega, não quer saber do que tem que se consertar. Fomos direcionados a um Cristo que nós temos que amar, mais do que a nós mesmos. Eu lhe pergunto, tem Jesus para egocêntrico? Tem Jesus para egoísta, irmão? Tem Jesus para quem só quer olhar para si mesmo? Não. Leia a Bíblia para você ver. O céu está fechado para você, filho, enquanto você só colocar o teu olho em cima de você mesmo. O que nós temos que amar acima de tudo? O que nós temos que amar acima de tudo? Fala o verso da mágica. O que nós temos que amar acima de tudo? Que você abriu. Deus coisa nenhuma. Jesus. Fala, Jesus. Amar acima de tudo. O Senhor Jesus. Eu tenho que amá-lo acima da minha própria vida. O benefício é dele e eu sou o serviçal.
O servo não é maior do que o seu senhor. Amém? Ou tem alguém que queira ser maior do que ele aqui? Mateus 6,33. Mandamento. Mateus 6,33, que Jesus ele coloca como principal e maior mandamento. Lê, cenáculo. Buscai. Lê bem alto. Buscai. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, como todo mundo pode perceber, o mandamento não é antropológico, não é antropocêntrico, não é o homem no centro, é o reino de Deus pedindo para você buscá-lo em primeiro lugar. Quebramos a via aqui, né? O cara entra e fala, céu, não é o reino. Céu, não é o reino. Tem uma triste notícia para te dar, filho. O reino tem que ser amado, valorizado por você, para depois você ser abençoado. Enquanto você não buscar com prioridade as coisas do reino onde Jesus está, as tuas necessidades também não vão ser abençoadas por Deus. O que você está querendo fazer aqui? Reverter o valor? É mandamento. Desde quando a Bíblia nos ensina que a visão de Deus está centrada no homem? Não. Ela não é antropocêntrica. O homem não está no centro da atenção de Deus, porque o centro da atenção divina é a sua vontade, a sua soberania, a sua justiça. Esse é o foco de Deus aqui agora. Quem quer fazer parte? Quem vai querer fazer parte desse plano aqui, dessa parte hoje aqui? Eu vou querer saber, Jesus. O povo está querendo dar tchau para o teu evangelho, está querendo dar tchau para a palavra. Então o povo está louco para pegar o busão e da área, né? O quê? Eu vou ficar aqui dentro dessa igreja, ouvindo essas coisas, essas palavras, que não trazem nada para mim, não me acrescentam nada. Nada, é lógico. Que é óbvio que nós não vamos dar 1 milímetro para o teu ego hoje aqui. Você quer aparecer? Vai para a Umbanda. Quer aparecer? Entendeu? Vai para o candomblé. Entendeu? Vai para o racionalismo. Entendeu? Vai meditar. Vai fazer yoga. Entendeu? Vai abraçar a árvore para receber energia. Espera chover, fica no molhado e na grama para você ver. Entendeu? Vai dar uma descarga elétrica. Você vai ver como é que você vai ficar cheio de energia. Vai ganhar até uma corzinha morena. Entendeu? Agora eu estou aqui para servir a Cristo, pastor, por esta causa de fé. Qual? De que as minhas prioridades e as minhas necessidades sejam o foco da atenção de Deus. Então eu vou ter uma notícia muito triste para ele, mas não é isso que Deus está falando, filho. O foco da atenção dele não somos nós, não é o nosso problema, mas é a vontade dele e a soberania dele em nós. Que quem dá a ele isso, as demais ele também sabe acrescentar como ninguém. Mateus 22, 37, abre a tua Bíblia aí, cenáculo. Eu sei que você não gosta de ouvir essa pregação, irmão. Eu sei que você não gosta de ouvir essa pregação. Mas o céu adora. Deus ama ver a igreja pregar isso. Fala outro mandamento que Jesus pregou. Prega. Está muito desorganizado. Lê alto. Vai. Amarás. Busca, ama em primeiro lugar o reino de Deus. Busca, ama em primeiro lugar o teu próximo e depois depois você, depois a parte particular. E isso é mandamento.
Amar é uma coisa tão complexa que eu, com todo esse tempo de igreja que eu tenho, eu não entendi ainda o significado dessa expressão. Estou aprendendo ainda. Mas não tem um teor, um grau de direcionamento particular, sempre de querer servir, de querer entregar-se, se derramar por aquilo que é de Deus, por aquilo que é do semelhante. E por último, Deus estará voltando a atenção dele de maneira mais individualista, ou então mais particular. Então eu vejo oração comprometida aqui, consagração comprometida aqui, vinda de igreja comprometida aqui. Eu venho no culto e não tenho resposta, pastor. Eu não tenho vitórias. Eu não consigo obter triunfo naquilo que eu faço para Cristo. Eu queria que o Senhor me desse uma orientação. Você está tendo. O reino que você está buscando é o teu. E o teu amor está focado entre você e os teus. Você não está cumprindo os mandamentos do teu Deus, o teu Deus que você professa. Você viola. Quando todas as vezes você vê como objeto final, você está transgredindo. E a tua transgressão vai te levar para o abismo e para o inferno. Se Deus continuar vendo essa igreja, e o povo que está aqui nessa noite, falando, pensando e vivendo em pró assim, mais do que os outros, mais do que propriamente dito o reino celestial, você está reservando ira e condenação para a tua vida. Tua oração está encerrada. Tua consagração de nada vale. A tua ida e vinda nesta igreja também não, porque você precisa entender que a leitura feita aqui não é humana, é celestial, e aquilo que você pede, aquilo que você solicita para o céu, Jesus só te dará se Ele estiver com alegria daquilo que você é e daquilo que você tem feito. Mas essa é a grande questão. Mas nós estamos olhando para o teto, não estamos vendo nuvem negra aqui, não estamos vendo, pastor, sinal de que vai trovejar, vai chover. Aparentemente está tudo normal, o senhor está vendo? Não está tremendo, não está sacudindo a igreja como era feito quando Deus falava com os profetas. Está tudo normal. Deus não está irado não, pastor, o senhor está equivocado. O senhor está trazendo uma palavra para a igreja, pastor, que não tem função, utilidade. O senhor está desgastando a igreja. Então me dá outra opção. Me ache alguma coisa diferente disso que eu estou pregando aqui. Porque você veio a um Cristo que você não quer amar, e você veio a um reino que você não quer buscar e também não quer amar. E que tudo que você faz em pró-cristianismo gira-se em torno do quê? De quem? Se você for fazer a soma, dá mais você do que Cristo. Dá mais você do que o reino. Dá mais a você do que a igreja. Daí ele me fala dízimo. 10% para o pastor. 10% para a igreja. Isso que dízimo é um percentual que é exigido só de quem tem, não de quem não tem. E mesmo assim ele reclama. 10% que você vê, você dá e não vê retorno nenhum. Vai lá, dá. E a hora que você vai ver, você não ficou rico. Quem ficou rico foi o pastor. Conversinha furada. Você entendeu por quê? Olha a voz, olha a visão. Nunca o que ele fez teve um sentido cristão. As suas atividades e as suas entregas nunca tiveram um direcionamento a Cristo, mas uma visão comercial de que, no fim, ele tem que ver o retorno disso. Eu tenho que sair daqui com alguma bolada, pastor.
São muitos anos subindo o Aguacá para vir aqui. São muitos anos subindo a Cantareira, descendo a Cantareira. E os quintos dos infernos. E agora, pastor? Eu estou aqui, ó, não saí disso. Daí vem o cara pelo canal 7, pelo canal 13. Se você não está vendo milagres no altar da tua igreja, venha para o meu. Porque lá o altar está cheio de milagres. E se o milagre não vier, nós rasgamos a Bíblia e o paletó, rasgamos tudo. Chantagem. Mas os caras adoram gente que nem você. O diabo adora Adão e Eva. O que é aquela arvorezinha lá no meio do jardim lá? Ah, aquela arvorezinha, a palavra fala para a gente não comer. Ó, porque o pecado dele é contra a palavra, não é contra Deus, né? Aquela arvorezinha nós não podemos comer. Como quer dizer para o diabo, vai, dá alguma coisa melhor para nós. Daí o diabo, sabendo como o pecado influencia, olha para Eva, depois para Adão, e a coisa já todo mundo conhece já o que aconteceu aqui, não conhece? Hã? Olha, naquela árvore está a tua liberdade, deixa de ser trouxa. Naquela árvore está a tua liberdade, a tua autonomia. Você vai comer, você vai pensar como Deus. Você vai comer, você vai andar como Deus. Você vai passar a ter uma vida diferente. Porque isso daqui, ó, que você tem agora, que Deus fala que é bênção, isso daqui é cárcere. Entendeu? Você fica só com o animal, entendeu? Com essas árvores aí, o dia todo, isso não tem graça. Mas se você comer aquela arvorezinha, a tua visão vai se abrir. E abriu mesmo. Daí ele teve que trabalhar, ela teve que ter o parto, entendeu? Daí veio o que veio, o mundo. E o mundo é isso. A oportunidade, a liberdade que o diabo prega aqui tem um custo. Cristo, mandamento, ordenança, a vontade de Deus, meu irmão. Que muitos estão sacrificando, usando de sacrilégios, para obter o seu bem próprio. É óbvio que a igreja nunca vai poder me remunerar pelo que eu fiz por ela 20 anos da minha vida, mas nunca poderei lhe cobrar, porque então eu serei maldito como você é. E é disso que nós estamos falando aqui. Não são de ovelhas, são de serpentes, que não andam, rastejam na fé, porque eles querem o que Deus não quer dar. Uma liberdade, um pretexto, um plano individual. Caramba, tudo que eu te dei aqui já não basta. Tudo que eu te dei aqui já não basta. Você quer aquela porcaria no meio do jardim, aquela porcaria que eu fiz você ficar exatamente como é que fala? Curioso de saber o gosto que isso tem. Mas eu te disse, se você comer, você vai morrer. E não bastou confiar na palavra que Deus deu, foi necessário exatamente saber o gosto que isso tinha. Então, quando nós estávamos no mundo, era uma coisa, mas agora em Cristo, nos vendo aqui repartidos no que amamos, buscando repartido aquilo que Deus pediu para ser prioridade. E vocês pensam que vocês vão ter bênção para Deus? Com Deus, vocês pensam que vocês vão ser abençoados com o céu assim? Dando seus filhos para prostituição? Dando seus filhos para serem funcionários do mundo? Educando, formando a tua família para ser comum? Quer dar uma de comum? Como cristão, irmão, você nunca vai conseguir aqui. Por isso que o povo está arrebentado, está destruído. Por isso que muito casamento está falido, porque falta o amor de Cristo, o amor para Cristo, a prioridade para o reino. E um monte de gente brigando ali com briguinha de sexo, de interesses próprios, de individualidades, e que estão se chamando coisa de demônio. Daí vem aqueles psicólogos da família que dão lá
uma lista de regra de como você conquistar a tua mulher e o teu marido, com um monte de estratégias, com um monte de artifícios que eu poderia simplificar aqui, para esses idiotas que estão pregando aí a psicologia para o matrimônio cristão. Ô rapaz, vamos lá, uau, vamos ver ela amar o marido dela quando ele não puder mais fazer sexo. Daí eu vou ver se ele vai conseguir ir com aquela listinha, dá uma rosinha para ela, dá um beijinho nela de bom dia, faz um café da manhã com ela com ovos mexidos, à noite você faça isso, faça aquilo. Daí ela vai procurar o pastor e vai dizer para ele: idiota, mas a pipa não sobe mais. Não? Por que o pastor está falando isso? E desculpa eu estar sendo esdrúxulo aqui. Eu adoro quebrar, como vocês podem perceber, a política, né, Senado? Porque tudo envolve interesse, irmão. Tudo envolve a guerra da carne. Esta é a questão aqui. Que fica esses idiotas tá colocando no buraco a argamassa. E o problema é o chá. Não tem amor. Não tem Jesus. Então não adianta toda essa disciplina formal, sentimental. Porque ela vai olhar para ele, vai ter que ver uma vantagem nele. E se ele não der a ela o que ela quer, ela joga ele lá para a faca. E vice-versa. Se ela não der a ele o que ele quer, ele também vai olhar para ela e vai dizer tchau. Se não tiver Jesus, não tiver amor, já era. Mas tem gente que ainda se ilude com o príncipe e com a princesa. Tem muita gente que fala: não, pastor, o meu marido me ama. E mandou você fazer a barba hoje. Tá? Vai fazer a barba que você está ficando igual a ele. Amor. O amor é lindo. Amor, I love you. E Jesus dizendo a coisa aqui claramente: o mundo gira em torno dos interesses, e nós estamos aqui para nos libertar. E quando conhecemos o amor em Cristo, nos entregarmos a Ele e buscarmos o que Ele pede, aí sim haverá transformação de pensamento, sentimento e coração, e as coisas vão ser diferentes. Mas a minha instrução como pastor e como cristão é essa aqui. É o fundamento da libertação desse povo que está hoje aqui. João 15:2. Que o pastor, é lógico que eu não vou ler o texto todo, senão, porque é bem extenso esse texto. Mas eu quero focar do versículo 24. Lê só o versículo 24, cenáculo. Em nome de Jesus, lê só o versículo. Mateus 25, versículo 24, por favor. Desculpa, Mateus 25, versículo 24. Lê só o versículo 24 para o pastor, por favor. Depois o pastor explica o que está diante, os irmãos podem ler, porque o nosso tempo é curto aqui. Pode ler só o 24, lê alto, tudo junto, alto. Amém? Bom, Jesus ele fala acerca do talento. O talento aí se emprega vida cristã. Então vamos transformar aqui em evangelho. Jesus sobe e nos deixa o evangelho para ser o quê? Praticado. Ele faz uma parábola baseada na entrega, na função e na retribuição. Lá na frente que é o que nós vamos encarar. O que Jesus fala aí? Ele fala do servo fiel e do servo infiel. Do servo fiel, ele recompensa, baseado em cada um no seu trabalho, para que o evangelho que foi confiado, para que os dons do Espírito que foram confiados pela morte e ressurreição de Cristo, que deveriam ter um crescimento espiritual para a exaltação de Jesus, cada um recebeu a sua gratificação mediante o seu esforço e o seu serviço. Mas quando chega no infiel, o infiel vem com desculpa: Senhor, porque tu julgas com severidade, porque tu és, Senhor, um Deus duro, eu me preocupei de pegar o teu evangelho, enterrar na terra, colocar na terra, para esperar quando o Senhor voltasse, para que ele estivesse intacto. Sabe qual é a visão dessa parábola para o infiel? Que o evangelho
ficou depositado só nele. A única coisa mais importante dele é que ele se salvasse, mas que se dane os outros. É isso. Eu me salvei, agora eu conheço, agora eu vivo, estou na igreja, estou abençoado. Para aí. Mas o que Jesus ensina por essa parábola? Que o evangelho é uma coisa de Deus sagrada, comunitária e social, que exige crescimento, que almeja almas e almeja vidas, e não pode ficar depositada na tua conta própria. E o que ele falou para o servo infiel que veio com desculpa? Senhor, me desculpa, olha, porque eu pensei, porque eu achei isso e aquilo. Amarra ele, joga ele no inferno, lá onde tem ranger de dentes, sofrimento. Olha só o que Jesus está falando para esse cara que jejua, ora, não adultera, não fornica, não prostitui, não mata, moralmente perfeito, mas fala para ele: vai para o inferno, porque tu não deste ao evangelho um crescimento espiritual, não deste ao evangelho uma oportunidade de que as outras pessoas também conhecessem o que você conheceu. Estou sentado no banco da igreja há 10 anos e nunca pensei isso na minha vida, ou em 15, ou em 20, ou em 40, que a minha salvação poderia ser comprometida simplesmente pelo fato de que eu não faço o evangelho ter um crescimento espiritual em outras pessoas. E acho que vou para o céu, porque moralmente estou adequado aos termos e aos princípios da fé. Errou! Porque o egoísta, ele não só fere Cristo quando ama mais si próprio do que Cristo, quando busca os seus interesses, ao invés de priorizar o reino, ele também fere para a condenação, quando ele deixa de pregar e anunciar o evangelho para o seu semelhante, fazer com que ele tenha um crescimento espiritual na vida do outro também, não só em si próprio. Vai para o fogo. Facebook. Vai, gatinha, gatão. Marlon Brando. Ele é ótimo para fazer um perfil próprio. Ótimo para fazer um perfil pessoal. Gosta de se aparecer. Mas olha o que dá o individualismo aqui. Olha o que o egoísmo não causa na fé. Olha o que o egoísmo não está fazendo com você, irmão. Com esta igreja. Pastor, parece que Deus não fala mais aqui não. É você que não escuta. Pentecoste para quê? Dons de línguas e visão para quê? Dons espirituais para quê? Virtudes do espírito para quê? Para alimentar o teu ego, o teu orgulho, a tua vaidade. Igreja para quê? Ministério pastoral para quê? Para que você saia amanhã na manchete? Para que você seja visto? Por isso que a igreja está sendo usada. Porque aqueles que não conseguiram brilhar lá fora estão brilhando dentro da igreja. Estão usando a igreja para entrar na política. Era tudo que nem meus irmãos aqui, trabalhador de tijolo e de obra, tudo comedor de cimento. Manda aí, enxergaram na igreja o quê? Uma forma de se promover. Por isso que eu peço, meus irmãos, continuem no cimento, fazendo tijolo, fazendo obra, que vocês são mais dignos que esses canalha que entram dentro da igreja para ser pastor, para ser alguma coisa para a igreja, porque o seu fim é o lucro, o seu fim é a glória. Por isso que a pastoral nunca pode ser uma profissão, viu, Senhor? Por isso que ser cristão nunca pode ser profissão. Tem que ser obra voluntária. Porque não dá certo. Mas eu estou cheio de irmão aqui hoje. Irmão, entre aspas. Que o cara está se sentindo confortável porque ele se salvou. Está lindo, impecável. Entendeu? Embalsamado.
com todos os trâmites, você vai falar com ele, a fala é correta, a linguagem é perfeita, o perfil de irmão, ninguém põe defeito, anda no salto como ninguém, veste um terno como ninguém, entra no carro até como um cristão, sai do carro como um cristão. E daí ele fala, acorda de manhã, sou que nem Daniel, oro. Entendeu? Vou no banheiro, oro. Entendeu? Se eu estou com vontade de fazer alguma coisa, antes eu oro. À noite eu oro de novo. Daí a conversinha dos safados. De madrugada Deus me acorda. Ultimamente não tem me acordado não, porque eu tenho dormido tão pesado. Mas toda madrugada ele acorda. Em mistérios, com rampelejos, estrelas, entendeu? Com um monte de coisa. Que Deus falou comigo essa noite. Mas continua ainda ali na largada. Continua assim, ó. Discípulo secreto. Ninguém sabe, ninguém ouviu, nunca ninguém foi impactado, nunca ninguém foi envolvido sequer com alguma palavra que saia da boca dele acerca de Jesus. Porque todo o evangelho está em torno para que ele seja salvo, ele consiga o céu, ele seja um crente fervoroso. Quanto aos demais, aos réus, aos culpados, à escória, aos imundos, aos sodomitas, aos porcos, aos cães, será o lago de fogo do inferno. Você vai na igreja dele, já viu já, tem uma placa, não sei como é que chama, tem uma divisória de madeira, que parece um labirinto, ele tem que passar para olhar o que está lá dentro. Por quê? As coroinhas estão tudo aqui, ó, os véus, os ternão, entendeu? Os leão de chácara, estão tudo aí na igreja. Os lá de fora não pode ver nada, não pode ouvir nada, não pode participar de nada. Para passar pela porta, você tem que pedir permissão para o obreiro, depois para o presbítero, e depois vem a diácona para ver se está com saia, se está com isso, está com aquilo, depois para sentar no banco de madeira, de mogno. Mas daí Jesus vai chegar naquela porcaria de igreja, vai chegar para ele e vai dizer para ele, ô seu José, Dona Maria, vocês que têm 40 anos de idade, que procriaram que nem Abraão aqui, porque você teve filhos, o filho de vocês tiveram filhos, a igreja encheu por procriação, não evangelização. Vocês vão tudo queimar no inferno. Abraão, a queimar no fogo do inferno, porque você não conseguiu ganhar uma alma para Jesus, você não conseguiu ganhar uma alma para Cristo, fazer com que o evangelho fosse uma obra social, uma obra de divulgação pública, de compartilhamento com aquelas diversas repartições dessa terra. Discípulo secreto aqui vai para o fogo, irmão. E esse pecado você não pensa, né? Nesse pecado você não pensa. Toda vez quando você entra aqui na igreja, você fica focado nisso. Deus vai cobrar uma coisa de mim relacionada a sexo. Você só pensa nisso. Depois do sexo, alguma coisa relacionada a dízimo. Depois do dízimo, da hortelã, do coentro. Está preocupado com um monte. Eu não tenho subido o monte. Eu estou em falta, sentindo necessidade de subir para o monte, de descer para o monte. Deus vai me cobrar hoje aqui da minha saia. Está começando a mostrar os pelos da minha perna que eu não rapo. É piada. Nós temos que fazer piada com esse povo. Tem que fazer piada, irmão. Tanta formalidade, tanto rito, tanta tradição. Daí a Dilma vai lá e abre um texto da Bíblia e prega. Né? Eu não sei imitar a Dilma. Meus queridos. E prega. Tanta coisa. Vocês deixam a Dilma entrar e pregar. Tanta coisa para isso. A mulher ler um trecho da Bíblia e depois ir para a Bahia tomar um Oxum, um Oxás, um banho de consagração. O evangelho virou isso, Senado.
Mas ela é uma militante, pastor, ela é uma presidenta. Não, ela é o indicativo de que a igreja não tem mais caráter, não tem mais foco, perdeu missão, perdeu identidade, perdeu obra. Mas eu quero saber a coisa do capeta, pastor. Qual é a coisa do capeta? Você não ama Jesus mais do que você. Você não busca o reino de Deus mais do que o teu ventre. Você não ama o teu próximo a ponto de evangelizar e pregar a ele aquilo que te salvar. Você enterrou em você. E a tua obra agora é vaidade. É o ego. Que nem esse sobreiro que está aqui no cenáculo aqui. Fica vivendo de abrir igreja e fechar a igreja se não ver. Isso é obra. Não, você está morrendo e não te avisaram. Você só vem para a igreja por descargo de consciência. João 15:2, daí Jesus fala: olha, eu sou a videira, vós sois os ramos, mas todo ramo que em mim se seca, Deus corta para lançar no fogo. E todo aquele que permanece em mim, Deus o poda para que ele frutifique mais. Quem já parou para pensar aqui o que seria uma árvore frutífera como expressão bíblica? Quem já pensou nisso? Levanta a mão. Hein? Presépio. Árvore de Natal. É isso? Não. Eu só gostaria de fazer uma pergunta pela ordem aqui, irmão. A árvore frutífera, lá, o pé da jabuticaba, o pé da goiabeira, ela tem mãos próprias para pegar o que está nela e se alimentar? Na ciência não pode ser. Não é possível. Por isso que o exemplo foi dado. Porque uma árvore frutífera, ou um galho que dá fruto em Cristo, o fim dele é alimentar os outros, não ele mesmo. Quem testifica diz amém. Então olha o que Mateus 3,10 fala: eis que o machado está posto à raiz, e toda árvore que não der o bom fruto é alvo de juízo. Deus vai cortar ele e vai lançar no fogo. Por causa do quê? Porque ele não foi santo? Não, porque ele não alimentou os outros com atitude cristã. Ficou servindo Jesus lá dentro da casa dele, fritando ovo, entendeu? Cozinhando macarrão. Eu venho de família tradicional, eu sei como é que é. Sou a melhor esposa, eu sou a melhor marida, eu sou a melhor filha, eu sou o melhor filho. Não fumo, não bebo, não roubo, não fornico, não prostituo, sou virgem. Certo? Meus filhos comem de bolonhesa, macarrão, a estrogonofe. É um cardápio diário nesta casa aqui, para eu dormir sentindo que sou mãe, cumprir o meu papel de mãe, e aos domingos vou na igreja. Mas o que Jesus está tratando aí? A preocupação aqui não é o desenvolvimento só familiar, social, como cristão. Mas se você anda alimentando os necessitados por aí com testemunho cristão. As virtudes do Espírito Santo não foram dadas para o ego próprio, foram dadas para serem alvo, para serem alimento para quem está precisando. Ninguém é bom aqui para se alimentar. É bom para dizer aquele que não é: Jesus é poderoso para fazer essa obra na tua vida também, tá? Ninguém aqui tem fé, ama, recebeu a virtude do Espírito Santo para se alimentar, mas para dizer para aquele que está no mundo e caído: olha, Jesus salva, Jesus te ama, e vou falar para você o que ele fez na minha vida, que ele pode fazer na tua também. A obra é essa.
O Evangelho está sendo comunicado. O Evangelho, pastor, está sendo dividido. As pessoas estão ouvindo o que Jesus fez na minha vida. Elas estão vindo para a igreja. Elas estão se convertendo. Elas estão se entregando a Jesus. O nome do Senhor sendo engrandecido, como foi na igreja neotestamentária, na igreja primitiva. O Evangelho crescia e era dada almas a Cristo. Cada dia, a cada instante dela, almas iam sendo acrescentadas para Jesus. Porque era uma igreja de virtudes, mas que também alimentava os que estavam de fora, se preocupavam com os seus semelhantes, com o seu próximo. Não fizeram uma facção lá, mas uma igreja, e uma igreja para Cristo evangeliza. Ela se preocupa, ela ama o próximo, com amor cristão, não é beijo na boca não. Mas pode ser que nessa noite você esteja dizendo: olha, pastor, não tenho interesse aqui de desenvolver nenhuma dessas metas que o senhor está dizendo aí. Então eu tenho uma triste notícia para te dar. Você tem todas as razões para ir para o fogo do inferno sem direito a desculpas. E a tua moral não foi suficiente. Aproveita a tua estadia na terra, porque o teu fim está próximo. Porque Jesus já prometeu, pelo Evangelho que Ele certificou, que todos aqueles que basearam vida cristã ou vida em si mesmo são dignos de morte, são alvos do juízo de Deus. Mateus 25, 31 ao 46 é o último que eu quero dizer com os irmãos aqui, quero refletir com a igreja. Tem tudo a ver com a gente. Jesus pregando e falando sobre dever social. O Evangelho é um dever social. Todas as vezes que você se depara com algum necessitado, seja espiritualmente falando ou materialmente falando, e não faz nada por ele, você não nega isso a ele, mas nega a mim. Todas as vezes que alguém sente fome, sede, ou necessidade espiritual ou material, não importa a ordem, e você nega, não é aquela pessoa que você nega, mas a mim que você negou. E todas as vezes que você faz alguma coisa por alguém que está necessitado, você não faz por ela, você faz por amor a mim. E o que ele fez? Olha o comecinho do texto aí. O que ele manda fazer com o povo? Que não anda fazendo algo pelo próximo, não anda tendo tarefas, não anda tendo propósitos com o seu semelhante, a nível do amor cristão, que ele vai mandar para o fogo do inferno. Lê o texto da condenação aí, lê bem alto, é os primeiros versículos aí. Ele vai apartar as ovelhas dos bodes, e depois vem a sentença. Fala aí, cenáculo. Não encontraram o texto? Encontraram? Então lê o texto. E quem são os bodes? Lê o texto agora embaixo. Vai, está chegando lá. Quem são os bodes? Isso. Isso, lê alto, cenáculo. Amém. Tá bom. Está convencido? Hã? Você não mata, você não rouba, você não faz isso, não faz aquilo, moralmente falando, mas em compensação você despreza o necessitado, você não faz nada por ele. Então eu direi aos bodes que não me deram de comer, de beber, um lugar para morar, etc, etc, etc. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque também está atribuído àqueles que não têm um dever social como um cristão. Daí Jesus, para dar uma paulada mais forte ainda na cabeça do egoísmo, do individualismo, ele fundamenta textos de Mateus 10, 25 a 37. A parábola fundamentada nas ações de um judeu
de um levita, de um sacerdote e de um levita, que tinha um cara esparramado no chão, todo ensanguentado, que tinha sido assaltado, e os dois passaram por ele e não fizeram nada. Quem conhece o texto, diz amém, Jesus. Daí vem um estrangeiro e faz tudo o que ele precisava. O que Jesus quis dizer? Que o de fora teve mais compaixão pelo necessitado, pelo estourado na vida, do que aqueles que estão dentro da igreja, enchendo a igreja. Qual foi o problema dos dois que passaram batido aí? É que eles estavam buscando o objeto final, o eu. Mas qual foi o sentido do samaritano, do estrangeiro? Foi passar por aquele e olhar para ele. O que Jesus quis ensinar? Que nós temos que ver no nosso próximo cenáculo uma oportunidade de a gente provar as obras que Jesus fez em nós. Compaixão, sensibilidade. Dizer ao que está caído que Jesus vive. É isso que Jesus está querendo dizer. Jesus vive. E a gente demonstra isso quando a gente estende a mão, quando a gente faz alguma coisa por quem está abaixo de nós, ou então caído. E Jesus quer fundamentar o quê? Que o próximo é uma oportunidade da igreja ser abençoada. O próximo é uma oportunidade para você poder ter um cartão para entrar no céu, um direito à árvore da vida. Mas se o próximo é ignorado por você, porque você só vê você está ferrado, você está condenado. Todas as vezes que você passa por cima daquilo e não olha, porque para você não existe ou é lixo, você está fazendo isso para Cristo. Eu fico imaginando aqui hoje então, a gente debaixo dessa palavra, como que nós vamos prosperar esse abençoado aqui? Jesus eu não consigo amar mais do que a mim mesmo. O reino eu não consigo priorizar, porque o que eu priorizo sempre, o objeto final, sou eu. O evangelho não consegui ser missionário, não consegui ser pregador, não consegui dar a ele um crescimento espiritual, público, social, no próximo. Sem dizer quantas vezes que eu não passei por cima de quem precisava de mim. E não olhei no próximo uma oportunidade para mim também me salvar. Para mim também ser abençoado, porque acreditei que essas oportunidades estavam aqui na minha igreja. Você se enganou, você errou. Quando ele veio para a igreja, o carro dele não tem ninguém. Daí você pergunta para ele: ó, rapaz, por que você não trouxe almas aqui para esse culto hoje? Porque o banco está reservado para os anjos que vêm comigo, pastor. Olha, aquela cadeira ali, ninguém senta, porque quem senta ali é o Espírito Santo. Sabia? Sabia? É pastor de gente que saiu daqui, da igreja dele e veio para cá. Esqueci até o nome do capeta. Essa cadeira aqui é para o Espírito Santo sentar. Ninguém senta, hein? Os bancos do carro dele, para o anjo. Imagina se entrar alguém com o pé eslameado no carro dele, limpinho, que ele passou lá para lavar, higienizar, jogar o perfuminho de Paris. Imagina só se entrar aquele povo catinguento, eslameado, barrento, cachaceiro, que está precisando de Jesus. Ele vai dar o carro dele para trazer na igreja, que é uma coisa mínima perto disso daqui. Mínima não faz. Você vem preocupado em quê? Em brilhar aqui, chegar aqui e seu destaque. Jesus está em prova, você e os teus problemas. Ou então olhar para a cara do pastor com aquela cara beiçola e dizer para ele: estou insatisfeito, e se o senhor não melhorar, eu vou embora. Então tem muita gente que vai para o fogo aqui e não sabe. Eu venho te dizer, no nome de Jesus Cristo, que as tuas faltas vão te levar para o inferno. E a bênção que você quer de Cristo não está no óleo, não está na água, não está no pastor, não está na igreja, mas está na tua entrega, no teu serviço, está no teu sacrifício, a causa que o Senhor te vocacionou. Que não é só moral e se salvar,
mas olhar para quem está em volta de você e saber que também o mundo pertence a Ele, não só a você. A vida. Tenho aprendido como pastor a amar mais as pessoas que estão lá fora do que aqui dentro dessa igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui dentro desse ministério estão aqueles que mais desprezam. E desde o momento que esse pastor aqui começou a olhar mais do que está lá fora do que aqui dentro, eu alcancei mais almas para Jesus, sabia? Do que ficar emperrado em cima dessa meninice, dessa safadeza que tem igreja. Porque igreja para mim é isso. É um clube de relações públicas. Se foca, quer bênção? Cristo, o reino de Deus, o Evangelho. Se foca nessas tarefas e nesses propósitos que Jesus te pregou hoje aqui. O próximo. Tem um vizinho meu lá, que Deus me mandou entregar um recado para ele, não entreguei, pastor. Pois é, meu irmão. Que falência, não? E coitado dele se Deus não cuidar dele, hein? Porque se depender de você, ele está morto. Entendeu quem é o individualista? Para a palavra de Deus, entendeu? Quem é esse cara aí? Que só quer o bem próprio? Vai lá na matemática hoje, chega lá em casa, faz a calculadora lá hoje. O que você tem ganhado para ser crente aqui no cenáculo? E espera a espada, tá? Vai ver o que Deus vai fazer com os teus filhos. Os filhos de você gosta. Os filhinhos você ama, ó. Os filhinhos você leva no bolso. Mexeu nos filhinhos, mexeu comigo. E fala que é crente. Bota os filhinhos dentro da igreja bem vestido para dizer que é cristão. Que falência, Senhor. Me perdoa, Jesus, que falência. Que falência. Por isso que eu peço para Deus, não me deixa morrer. Porque eu prego aqui há 10, 15 anos para uma pessoa que não conseguiu vingar os interesses do reino de Deus na terra. Porque só quer Ele. Não me leva, Senhor. Que hoje mesmo minha mulher sonhava que eu morria. Acordou de manhã dizendo que eu ia morrer. Vamos orar. Tem que orar, porque é lógico. Eu sou de carne. Ela sabe também que eu sou de carne. Deus falou, vamos orar. Vamos clamar. Mas por isso que eu falo, Jesus, não leva não, Senhor. Não leva não, faz eu pagar mais do que eu fiz de errado com a tua igreja. Que se o Senhor me levar, isso aqui não é ego não. É fato. Tá? É estatística. Quem vai ficar? Quem vai ficar? É isso que eu tenho pedido ao Senhor. Aqui no Cenáculo da Fé, uma reclamação minha como pastor. Os jovens não querem. Os idosos não podem fazer mais porque, coitados, eles estão tudo que nem eu, no bico do corvo. Virando a curveta. Né? E você olha assim e fala, Senhor. E os que estão de dentro, lá de fora, entram, eles ouvem essa pregação, e ficam, meu Deus, vamos embora daqui. Está pegando para todo mundo, é rajada para todo lado. Meu Deus, vamos embora daqui, senão eu estou perdido. Ah, se isso pega, ai se isso pega. Não. E os aqui de dentro querendo ir embora. Eu vou dizer para você porque você perdeu vontade de vir nessa igreja aqui. Por que você não tem mais amor para entrar nessa obra aqui? Porque você não quer o que você ouviu hoje aqui. Teu objeto final é você. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos.